Graças e paz, amados, passando aqui mais uma vez para fazer a nossa gravação do nosso vídeo de domingo às 15 horas no YouTube, 16 horas no Facebook, no Instagram e no WhatsApp. Queridos, hoje nós temos o privilégio de começar uma nova série de ministrações que eu julgo ser da maior importância. Estamos falando da presença de Deus na nossa vida. Mas antes de gravar o vídeo, eu quero fazer uma oração, pedindo a bênção, a direção e a sabedoria de Deus para essa gravação. Pai, eu reconheço que de mim mesmo eu não tenho nada para oferecer. Porém, a partir do momento que o Senhor me unge com o teu Santo Espírito, a palavra que eu prego passa a ser rema, passa a ser verdade, passa a ser elemento transformador na vida daqueles que ouvem. Portanto, Senhor, capacita-me agora, unge-me com teu Espírito Santo, para que essa ministração saia poderosa para a honra e glória de Jesus. Também, Senhor, eu peço que o Senhor conceda espírito de revelação e de sabedoria naqueles que nos ouvem e nos assistem, para que eles possam ser grandemente edificados. E desde já, nós damos ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo louvor. E o fazemos, Pai, em o nome de Jesus. Queridos, a presença de Deus no princípio. Eu gosto de começar buscando a origem das coisas para que a gente possa entender com profundidade os propósitos de Deus para a nossa vida. Então, nós vemos aqui no livro de Gênesis, capítulo 3, do verso 8 ao 15, que diz o seguinte: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava na viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: eu ouvi a tua voz no jardim, e porque eu estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldito és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhes ferirá o calcanhar. Gente, aqui nesses versículos nós temos verdades profundas que nós queremos meditar, que nós queremos estudar, que nós queremos ver com os nossos amados e queridos irmãos. Veja, era comum todos os dias, na viração do dia, o Senhor Jesus, na forma de homem, ia ao jardim conversar com Adão e Eva. Isso era normal. Todos os dias ele fazia isso. Mas num certo dia, quando o Senhor chegou para o seu relacionamento, para a sua conversa, para o seu bate-papo com Adão, estranhou que ele não estava no lugar de sempre. Porque quando eles ouviram a voz de Deus, tá, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Querido, é impossível para qualquer pessoa, você ou eu, se esconder da presença de Deus. Deus é onipresente, ele está em todo lugar, ele sabe todas as coisas, ele conhece tudo. Imagine Adão e Eva se escondendo atrás de uma árvore, para que Deus não os visse. Mas Deus já sabia de tudo o que já tinha acontecido, resolveu desenvolver a conversa com seu Adão, né? E perguntou: Adão, onde estás? Deus sabia que ele estava, mas ele queria que Adão se manifestasse, que desse uma resposta. Só que para essa pergunta de Deus, Adão ficou caladinho, não respondeu nada. Aí o Senhor emendou uma segunda pergunta: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Meu Deus, aqui veio
todo um transtorno de alma na vida do nosso pai Adão. Então, ouvi a tua voz no jardim, e porque eu estava nu, tive medo e me escondi. Então, Deus sempre que ia lá, Adão estava o quê? Nu. Mas ele nunca se deu conta disso, nunca levou isso em conta, isso nunca foi empecilho para ele ter a sua comunhão, o seu relacionamento com Deus. Porque eu estava nu. Ele nunca se viu nu, gente, ele sempre estava nu, mas ele não se via nu. E nesse dia que ele comeu da fruta, os seus olhos se abriram e ele viu a sua nudez e sentiu vergonha. Tive medo. Ora, medo é uma coisa que atormenta a você e a mim. Até aquele momento, Adão não tinha medo de nada. Ele era uma pessoa normal. Quando que o medo entrou no mundo? Quando Adão comeu da árvore proibida. Ele teve medo. Porque o medo, gente, é uma reação a um erro que você comete. Como Adão sabia que tinha desobedecido, ele falou, Deus pode inclusive me matar, Deus pode fazer o que ele quiser, porque eu pisei na bola, eu fiz o que não deveria fazer. Então, ele deu essa desculpa para Deus, e Deus, sabedor de todas as coisas, continuou o diálogo com Adão, e disse o seguinte, você comeu da árvore que eu te ordenei que não comesse? Então, disse o homem, a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Ou seja, o grande problema nosso, ainda hoje, é terceirizar a nossa responsabilidade. E o nosso pai Adão teve aqui a discrepância de acusar Deus pelo seu pecado. Olha o que ele diz, Senhor, a mulher que tu me destes, me deu e eu comi. Ou seja, se você não tivesse me dado essa mulher, eu não teria comido e não teria pecado. Só que Deus, amado, não nos obriga a nada. Deus dá espaço para que você e eu exerçamos o nosso livre-arbítrio. Agora, é preciso saber como exercer esse livre-arbítrio para não incorrer em pecado, para não incorrer em transgressão das coisas que o Senhor ordena. Então Adão não teve a humildade, ele não teve a decência de dizer, Deus, eu comi, desculpa aí, mas foi mal, mas eu comi. Não, ele tirou o seu ombro da responsabilidade e jogou a responsabilidade nos ombros de Deus, entendeu? Então hoje, ainda assim, o ser humano não assume os seus atos pecaminosos. A gente acha que não fez nada, que o problema está no outro, e aí a gente vai levando a vida, empurrando com a barriga. Deus não gosta disso. Veja, a palavra de Deus é muito clara em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. Então, o pecado na vida do ser humano não é o fim das coisas. É um momento de você refletir, de você reconhecer que pecou, pedir perdão para Deus e não mais fazer aquela coisa. Porque você pedir perdão e voltar a fazer, aí o pecado vai virar uma iniquidade. É você praticar algo que você sabe que é pecado. Deus não tolera esse tipo de comportamento. Então, nós vemos aqui que, no início de tudo, o nosso pai Adão não foi suficientemente sincero com Deus e assumiu o seu erro, assumiu a sua culpa. Pelo contrário, ele achou que ele continuava numa boa, que o culpado era Deus que deu a mulher para ele. Mas aí, para você não ficar naquela situação que é só o homem que transfere, Deus, ouvindo aquela resposta de Adão, foi até Eva e perguntou, e aí, mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Realmente isso é uma verdade, porque a Eva foi enganada pela serpente. A serpente disse, não, menina, você pode comer que não vai te acontecer nada, eu te garanto. Meu Deus, quem é a serpente para garantir qualquer coisa fora daquilo que Deus disse que iria ser?
Meu irmão, se Deus falou, é assunto encerrado. Não tem homem, mulher, serpente, papa, pastor, bispo, apóstolo que venha contrariar isso. Mas a dona Eva não assumiu. Ela não assumiu. Ela não disse que a fruta era boa, agradável aos olhos, fruta para dar entendimento. Ela foi motivada pelas explicações que a serpente deu daquela fruta para comê-la. Ela comeu porque quis, porque ela queria ser igual a Deus. Ela não se conformava no seu lugar que Deus a colocou. E esse é o nosso problema. Deus tem um lugar para cada um de nós. Querido, se Deus te colocou numa determinada função, glorifique a Deus, agradeça a Deus, porque Deus sabe todas as coisas e porque Ele faz de uma forma ou de outra. Mas a dona Eva simplesmente não assumiu, como o seu marido também não assumiu, e terceirizou a culpa para outros. E aí Deus pegou a serpente de jeito e resolveu punir a serpente, que a serpente não tinha mais ninguém para jogar. Ela não tinha outra pessoa. Ah, senhor, foi fulano. Não tinha jeito. Ela teve que assumir o seu erro porque foi ela mesma quem fez. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizesse, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da sua vida. Então veja bem, a condenação da serpente foi forte. Mas não fique pensando que Adão e Eva vão ficar livres das suas penalidades. Eles também vai ter as suas consequências. Pecado traz consequências. Deus perdoa a culpa do pecado, mas as consequências, meu querido, você paga tintim por tintim. Então não adianta pecar. O melhor é você viver na santidade, na obediência, agradando ao Senhor, fazendo a vontade do Senhor, porque aí sim você vai ter um futuro brilhante, maravilhoso, e ao final vai morar com o papai. E nesse exato momento aqui, Deus é tão bom que Ele resolveu lançar uma profecia visando a restaurar essa besteira que o Adão e a Eva fizeram. Ele, exatamente no mesmo momento que aconteceu isso, o Senhor lançou uma palavra profética que diz o seguinte: que porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirá o calcanhar. A semente da mulher é Jesus. Ele veio e realmente pisou na cabeça do diabo, esmagou a cabeça da serpente, para que Deus pudesse restaurar a comunhão e a salvação entre ele e os filhos pecadores, rebeldes. Então, no tempo exato, o Senhor esmagou a cabeça da serpente e o Senhor trouxe salvação para o povo de Deus. Então, veja bem, Deus poderia ter ficado calado. Não. No momento em que o homem pecou, ele já lançou uma palavra profética visando a restauração desse homem pecador lá na frente. E isso aconteceu cerca de 4.000 anos depois, quando Jesus Cristo nasceu de uma mulher para resgatar o homem que estava no pecado há tanto esse tempo. Mas Deus não deixa que seus planos frustrem. A Bíblia diz que nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Ele criou o homem para ser filho de Deus, para viver com o Senhor, para praticar as coisas boas, mesmo sabendo que o homem ia pecar, Deus permitiu. Aí a pessoa me pergunta: mas se Deus sabia que Adão e Eva iam comer da fruta, por que ele deixou? Ele deixou, meu amado, porque Deus não te obriga a nada. Deus te fez um ser humano livre. Você é livre para ir para o céu e você é livre para ir para o inferno. Hoje, com o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário, nenhum ser humano precisa ir para o inferno. Porém, ele precisa reconhecer que ele é pecador, precisa pedir perdão dos seus pecados e aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador. Então,
Deus não gostaria que eu e você fôssemos morar com Satanás lá no inferno. Para isso, ele sacrificou o que ele tinha de mais importante, que era seu filho Jesus, para que hoje nós pudéssemos escolher. Então, a Bíblia diz lá em Marcos 16, 15 e 16. Ide por todo mundo, pregai o evangelho para toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. A humanidade, amados, pela sua descendência genética, todos estão condenados. Mas não é preciso você viver nessa condenação, porque Cristo veio para te dar vida, e vida em abundância. Agora, se a pessoa não quer, não está afim, Deus não vai forçar ninguém a nada. O diabo não te obriga a ir para o inferno, e Deus não vai te obrigar a ir para o céu. A escolha é sua. Por isso, nós temos que pregar o evangelho para todo mundo, para que todos possam ouvir a mensagem, refletir sobre ela e decidir que caminho ele quer seguir. Você quer morar no céu? Parabéns, vai aceitar Jesus. Você não quer aceitar Jesus? Vai direto para os quintos do inferno, mas não culpe a Deus, como fez o nosso pai Adão. Assuma que você decidiu fazer essa escolha. A vida do ser humano, amados, ela é feita de escolhas, mas nós temos um ajudador maravilhoso, que é o Espírito Santo, que mora dentro de você, que mora dentro de mim. E ele quer nos levar a tomar a decisão correta. Está escrito lá em Isaías, quando você estiver andando e você tentar virar para a direita ou para a esquerda, uma voz vai dizer para você, não, esse é o caminho. Então, essa voz é do Espírito Santo, que Deus enviou para cuidar de nós nesse período que estamos aqui na Terra. Infelizmente, muita gente não sabe disso, muita gente não respeita, muita gente não reconhece o Espírito Santo, não se submete à sua palavra, à sua voz, e aí as consequências são inevitáveis que vão acontecer. Então, na viração do dia, o Senhor foi visitar o nosso pai Adão e Eva. Chegando lá, ele não os encontrou. E aí ele perguntou, Adão, onde é que você está? Ah, Senhor, eu ouvi a tua voz, e porque eu estava nu, tive medo e me escondi. Então, o medo, querido, teve origem no planeta quando nossos pais, Adão e Eva, pecaram. E está aí até hoje atormentando o ser humano. O medo é um espírito maligno que te leva a fazer loucura, que te paralisa, que é terrível a questão do medo. Tive medo e me escondi. Então, nesse momento que Adão comeu da fruta, toda a sua alma transtornou. Ele deixou de ser aquela pessoa tranquila, que tinha paz, que tinha alegria, que tinha felicidade, para viver atormentado pelos seus próprios erros, porque o pecado traz consequência. Deus perdoa os pecados quando você confessa, se arrepende, porém, as consequências do pecado você não está liberto. Você vai pagar, tintim por tintim, tudo aquilo que você cometeu. Então, a presença de Deus, amados, é maravilhosa. E o nosso pai, Adão e Eva, teve o privilégio de todo dia, na viração do dia, o papai do céu ir lá, conversar com eles, ter comunhão, relacionamento. O pecado, infelizmente, interrompeu esse relacionamento. A partir do momento que Adão e Eva pecaram, eles foram expulsos da presença do Senhor. Somente através de Jesus, eu e você reconquistamos essa presença. E Deus quer contar contigo e comigo. Ele nos criou para o seu louvor, o louvor da sua glória. Então nós não podemos ficar longe, afastado de Deus, porque entristece o coração do Pai e muito mais o nosso. Porque quando você perde a comunhão com Deus, tudo perde a graça. Então você precisa retornar a essa comunhão. Desde o Éden, Deus desejou habitar com o homem em comunhão íntima. Esse projeto dele não mudou. Hoje continua valendo. Mas o pecado trouxe a separação. Mas o propósito divino nunca mudou. O Senhor quer habitar no meio do seu povo. Por isso ele mandou construir um tabernáculo
para que ele pudesse estar ali junto do povo, cumprindo com o seu propósito. A verdadeira vida começa quando buscamos restaurar essa comunhão perdida em Cristo. Veja, muita gente quer de Deus a mão de Deus, ou seja, o agir poderoso, os milagres, mas Deus está mais interessado na sua presença, no seu rosto, na sua comunhão para conosco. Isso agrada demais ao Senhor e a nós como seus filhos. Vamos ver também, amados, a presença de Deus como direção. Eu acho esse texto aqui fantástico, extraordinário e maravilhoso. Disse-lhe: a minha presença irá contigo para te fazer descansar. Em Êxodo 33, 12 a 15, disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faze subir este povo, porém não me destes a saber quem hás de enviar comigo. Contudo disseste: conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que essa nação é teu povo. Respondeu-lhe Deus: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não me faça sair desse lugar. Eu acho muito interessante esse homem chamado Moisés, porque ele tinha liberdade de conversar com Deus, de compartilhar com Deus as suas ideias, os seus projetos. E eu acho muito importante. Deus queria enviar Moisés lá na Terra Prometida para libertar o povo, mas Moisés não estava muito interessado nessa ida. Ele queria saber quem era que ia com ele. Ele não queria anjos, não. Ele queria o próprio Senhor. Olha só a ousadia desse homem de Deus. Disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste a saber quem hás de enviar comigo. Contudo disseste: conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, Moisés falando, rogo-te que me faça saber, neste momento, o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que essa nação é o teu povo, nação de Israel. Respondeu-lhe Deus: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Uma das coisas maravilhosas da presença de Deus, amado, no nosso dia a dia, é que a presença dele nos dá descanso, tranquilidade, paz, refrigério. Ai, como eu preciso da presença de Deus. A presença de Deus tem que estar comigo todo o tempo. Não é só quando eu vou à igreja louvar e adorar o Senhor, mas o Senhor habita dentro de mim, de você, através do Espírito Santo. Ele não está longe, ele está perto. Então nós precisamos cultivar essa relação, essa amizade, esse relacionamento e desfrutar plenamente, totalmente, da presença doce e maravilhosa do Senhor na nossa vida. Então disse Moisés: olha só a coragem desse servo de Deus. Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Então, amados, a presença de Deus na nossa vida é tão importante que Moisés diz que se o Senhor não fosse com ele, não era para fazer ele sair daquele lugar. Porque durante a caminhada, a nuvem subia e descia 41 vezes até chegar na Terra Prometida. Então, o Senhor estava presente com Moisés em todo o tempo. Então Moisés não queria anjos guiando ele, assessorando ele, protegendo. Não. Moisés queria a presença de Deus. Queridos, e hoje nós temos essa presença. E muitas das vezes a gente não dá valor, a gente não valoriza, a gente não reconhece depender dessa presença. Mas Moisés, que conhecia a Deus face a face, não abria mão. Então, meu querido, que a partir de agora, você e eu cultive essa presença do Espírito Santo dentro de você, porque o Espírito Santo é Deus. E disponha dessa ajuda maravilhosa para te guiar
para te proteger, para te ensinar todas as coisas, para você fazer a coisa certa. Então, meu amado, o importante não é os milagres de Deus. Os milagres de Deus são importantes. Mas mais importante do que os milagres é a presença do Senhor no nosso dia a dia. Veja só. Então Moisés foi muito claro. Se a tua presença não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Veja bem, Moisés sabia que nada substituía a presença de Deus. Nem anjo, nem milagre tinha valor sem ele. A presença do Senhor não apenas guia, mas dá descanso e segurança. A vida cristã não é apenas sobre chegar a um destino, mas caminhar com Deus. Eu amo aquela palavra de Paulo, em Gálatas 2, 20 e 21. Já estou crucificado com Cristo. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha que coisa extraordinária. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, olha que coisa maravilhosa. O apóstolo Paulo não abria mão da presença do Senhor. Você sabia, meu amado, que a presença de Deus habita dentro de você? Através do Espírito Santo. Mas muita gente não entende isso, não valoriza isso, não dispõe desse fator importantíssimo que Deus quer prover para você e para mim. Então, amados, a vida cristã não é apenas sobre chegar a um destino, a pátria celestial, mas a vida cristã é caminhar com Deus. Nós temos homens na Bíblia que caminharam com Deus. Um exemplo deles é o nosso amado Enoque. Naquela época de Enoque, as pessoas viviam acima de 900 anos. Mas Enoque viveu só 365 anos, porque ele andava com Deus, Deus o tomou para si, e Enoque foi arrebatado para o céu vivo, porque ele agradava a Deus. Enoque andava com Deus. Outro homem também do Antigo Testamento, muito chegado ao Senhor, foi o cara que construiu a arca, Noé. A Bíblia diz, naquele tempo, Noé viveu num mundo conturbado, num mundo mais complicado do que o nosso hoje, uma corrupção desenfreada, uma desorganização sexual imensa. Noé viveu num período muito conturbado da humanidade. Tanto é que o Senhor resolveu dar cabo de toda aquela geração, ficando apenas Noé, porque Noé andava com Deus. E Deus tinha a maior consideração com Noé. E eu te pergunto, você e eu, querido, temos, nesses dias atuais, andado com Deus? Esse é o nosso chamado. A partir do momento que você anda na presença do Senhor, você não peca, você não erra, você não é infeliz, você não vive em angústia, você tem paz plena, você tem tranquilidade, você tem tudo o que você precisa para uma vida maravilhosa. Queridos, nós temos muito o que falar sobre presença, nós vamos ter várias ministrações, não sei quantas, Deus é que sabe, nós vamos falar desse tema, porque é um tema importantíssimo, que o ser humano não está nem aí, não entende essa verdade, não dá bola para isso, mas eu quero lhe municiar de revelações sobrenaturais, para que você opte, decida a andar com Deus, a usufruir da presença do Senhor. Deus é muito bom, querido. Ô Pai, o tempo acabou. Eu quero pedir que naquilo que eu não fui capaz de comunicar para os nossos ouvintes, as verdades dessa presença, que o Espírito Santo, por favor, complete a obra no coração dos irmãos. Que tu possa, meu Pai, abençoar de maneira sobrenatural cada pessoa que está nos assistindo. E desde já nós queremos dar a Ti, papai, toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração. Abençoa, Pai, o Teu povo, hoje e para sempre. Guarda-nos irrepreensíveis
corpo, alma e espírito, até a volta de Jesus. Amém.